Há poucas semanas eu postei uma enquete perguntando se vocês queriam que eu postasse uma lista das piores produções desse ano. E bom, vocês decidiram, então hoje eu trago os 10 piores filmes de 2024 até o momento. Bem-vindos ao Império, eu sou o Duque. Para começar essa lista, algo bem incomum nesse canal, eu não podia deixar de falar sobre Madame Teia, um filme que não prometeu nada e entregou menos do que isso, pelo menos na minha humilde opinião, com uma história clichê e superficial, atuações vergonhosas e um roteiro escrito por uma criança de 12 anos, além de uma produção duvidosa que visualmente acaba tornando a experiência ainda mais desastrosa. É claro que eu não sou nenhum crítico de cinema, nem nada desse tipo, mas eu senti que eu perdi uma hora da minha vida assistindo esse filme, porque eu nem consegui terminar ele, pra ser sincero. É um filme que não se leva a lugar algum, e como um grande fã dos filmes da Sony, da DC, da Marvel, esse filme acaba sendo uma grande perca de tempo. Eu sei que alguém deve ter gostado dele, eu não vou criticar, mas pra mim esse filme não desce. Eu vejo o futuro. Ai, o que é isso? Isso ela não viu. O próximo filme da minha lista, ao contrário do primeiro, era uma das maiores promessas de 2024, porém, o tombo foi grande e muito. Eu tô falando de Coringa Delírio A2, um drama musical que, mesmo sendo um musical, algo bem controverso, muitas pessoas, incluindo eu, estavam com as expectativas altas, levando em consideração que o primeiro filme é um drama brutal, realista e marcante, com ótimas atuações e uma bilheteria fenomenal com $1 bilhão, mesmo sendo classificado para maiores de 18 anos. Então essa continuação, mesmo que fosse abaixo do primeiro, era para ser fantástica, algo que na realidade acabou se provando o contrário, com decisões horríveis, um final péssimo e uma história que basicamente desonra o primeiro filme. Então se você gostou do primeiro Coringa lá de 2019, esquece que essa continuação existe. Para ser sincero, essa é a melhor decisão que você pode tomar em toda a sua vida, pelo menos essa é a minha humilde opinião. Eu sei que o filme tem uma boa atuação do Joaquin Phoenix, a Lady Gaga até que se saiu bem, mas no geral o roteiro não ajuda. Parece que o Todd Phillips realmente queria destruir tudo que ele havia construído no primeiro filme. Então, de modo geral, mesmo que uma ou outra pessoa tenha gostado desse filme, pra mim ele é um dos piores do ano. Vamos dar pra eles o que eles querem. Eu não sei vocês, mas esse ano eu tava bastante animado pra conhecer um filme chamado Borderlands, que pelo trailer, pelo elenco, prometia ser um filme super criativo e ao mesmo tempo frenético, algo que não aconteceu bem na realidade. Afinal de contas, o filme tem uma história superficial, a dinâmica entre os personagens não funciona nem um pouquinho e nem as cenas de ação catastróficas, que eram pra se tornar o grande destaque desse filme, acabam salvando ele de ser uma grande perca de tempo. E olha que eu falo isso como alguém que não conhece absolutamente nada sobre o jogo original, então acredito que quem é fã do game vai acabar se decepcionando ainda mais com esse filme. Mas eu não quero! Fecha logo, eu falei pra fechar! É nicho! O próximo filme da minha lista é mais uma dessas produções que tem um elenco interessante, um trailer bonitinho, mas não vai além do que isso. Eu tô falando de O Corvo, um remake que basicamente decepcionou não só os fãs do primeiro filme, mas também qualquer pessoa que se dignou a assistir essa produção, pelo menos na minha humilde opinião. Com um roteiro esquisito, atuações questionáveis e atores mal aproveitados, esse filme não vai a lugar algum, pelo menos na minha percepção. Afinal de contas, eu nem consegui terminar esse filme com toda aquela bagunça que acabou rolando ali. Eu, inclusive, não sou um grande fã desse universo de O Corvo, porém, eu curti o primeiro filme e, em comparação, esse filme acabou decepcionando bastante. Eu não vou julgar se você gostar desse filme, afinal de contas, cada um tem seu gosto, sua opinião, mas pra mim, esse filme é uma perca de tempo. Calma aí, paizão. Além de eu perder bastante tempo com o próximo filme da minha lista, eu acabei me irritando muito. Eu tô falando de Feios, uma produção adolescente da Netflix que basicamente tenta surfar no hype de distopias adolescentes como Maze Runner, Jogos Vorazes e tantas outras, mas acaba se tornando um emaranhado de clichês,
decisões ruins e um roteiro também escrito por uma criança. E inclusive eu não vou julgar muito porque a premissa do filme já entrega que ele tem problemas, mas a história vai mais além, entregando um produto que, cara, não faz o menor sentido, não é interessante, não agrega em nada, sabe? Eu de verdade fui assistir só por conta do elenco, tem a Joy King, tem um ator ali de Outer Banks que eu curto pra caramba, mas o filme, cara, além de não aproveitar nem um pouco do talento desses atores, acaba tornando essa produção, no modo geral, um desserviço à carreira deles, sabe? É um filme que, de verdade, sendo sincero, é uma vergonha alheia. Eu não vou julgar se você tiver gostado dele, como eu já mencionei, cada um tem seu gosto, mas pra mim esse filme é uma vergonha alheia viva. Vocês vão ser perfeitos, porque se todos são aceitos, ninguém é deixado pra trás. O próximo filme da minha lista pode não ser um filme horroroso quanto os outros dessa lista, mas foi uma das maiores decepções que eu tive esse ano. Eu tô falando de Hellboy e o Homem Torto, um filme que prometia entregar algo diferente relacionado ao Hellboy, já que eles mudaram o protagonista, o ator no caso, trocaram a estética, então pelo trailer dava a entender que seria uma produção mais diferenciada, mas no fim das contas foi apenas um bait para quem gostou dos primeiros filmes, acabar gastando tempo com esse filme, que além de encher linguiça do começo até o fim, tem várias decisões que basicamente não fazem sentido, não agregam a história e acabam fazendo você quebrar a cabeça tentando encontrar um raciocínio lógico no meio de toda aquela história. Então, de modo geral, pra quem é fã do Hellboy, esse filme é uma grande frustração. Eu tenho quase certeza que muitos de vocês já ouviram falar sobre o próximo filme da minha lista, A Garota de Miller, uma produção que à primeira vista chamou a atenção justamente pelo seu elenco, com a Wandinha e o Hobbit, uma dupla em comum de atores que, atrelado à temática desse filme, chamou a atenção de várias pessoas, incluindo a minha, que fui correndo assistir o filme com uma promessa, mas acabei encontrando um produto bem diferente, um drama arrastado, superficial, que basicamente, no fim das contas, além de ser uma perca de tempo, acaba sendo um desserviço para a carreira desses atores. Eu não julgo se você tiver gostado desse filme, afinal de contas, os detalhes técnicos não são tão horríveis quanto as outras dicas, mas pelo que foi chamado a atenção e pelo que foi entregue, esse filme foi um dos piores desse ano. You get scared walking through those woods? I'm the scariest thing in there. Em 2024 a gente teve várias continuações, porém uma das que mais me decepcionou, sem dúvida alguma, foi O Poço 2, uma continuação que prometia ser tão lendária quanto o primeiro filme, que na época se tornou um grande viral justamente pela sua temática, porém depois de vários e vários anos nós tivemos a continuação tão aguardada lançada pela Netflix, então muitas pessoas, incluindo eu, fui assistir o filme com as expectativas lá nas nuvens e acabou se deparando com uma produção que, além de não agregar em nada em relação ao primeiro filme, acaba meio que se tornando um produto publicitário feito para ganhar dinheiro em cima de quem gostou do primeiro filme, já que a história não vai a lugar algum, os personagens não são interessantes e as decisões são basicamente questionáveis. Eu não vou meter pedra nesse filme como eu meto em outros filmes, porque o começo é interessante, mas o filme vai desandando e no fim das contas é mais uma perca de tempo. Quero minha pizza! E agora que chegamos na reta final desse vídeo, tira as crianças da sala porque eu vou falar sobre o pior filme de 2024 disparado, Silvio, um filme nacional que supostamente apresentaria a história do Silvio Santos, o apresentador de programa, mas no fim das contas esse filme acabou se tornando um grande desserviço, uma vergonha alheia ambulante à carreira não só do Silvio Santos, mas também dos atores envolvidos nesse projeto, porque a trama é superficial, os diálogos são basicamente infantis e as decisões tomadas ao longo dessa história simplesmente fazem você querer parar de assistir e quebrar sua TV. Eu não tô brincando, é um filme que basicamente nem deveria existir, sendo sincero, sabe? E olha que pelo trailer você já consegue perceber isso, mas pra ser realista, pra ser sincero, eu fui tirar a conclusão à prova, foi ver o filme e o filme consegue ser pior do que o trailer. Então basicamente, se você ouviu falar o nome desse filme, Silvio, passa muito longe, que é uma das maiores percas de tempo de toda a minha vida. Na televisão, um bandido, um mocinho mudam de lugar o tempo todo. O sequestrador
2024 não foi um ano muito bom para as produções nacionais, infelizmente, e O Maníaco do Parque é uma prova disso, um filme que retrata uma história real, brutal e violenta, que tinha tudo para trazer uma perspectiva nova, mais informativa e dramática sobre todo o caso, mas no fim das contas soou como uma produção publicitária para ganhar dinheiro e visitantes em cima dessa história, porque as atuações não convencem, o roteiro é problemático e, para piorar tudo, eles acabam alterando muita coisa em relação ao caso real. É claro que várias produções grandiosas de true crime como essa fazem isso para tornar a narrativa mais conivente, mais interessante, mas aqui isso tem um efeito contrário, acaba tornando a narrativa menos interessante e mais problemática, meio que fazendo um grande desserviço a esse caso da vida real. Então, de longe, Maníaco do Parque é uma grande perca de tempo e também um dos piores filmes desse ano. Tá te fazendo mal. Assim, rapaziada, sendo sincero, eu não tenho costume de falar mal sobre os filmes, afinal de contas eu faço vídeo só indicando filmes bons, mas eu me esforcei o máximo possível pra falar sobre esses filmes pra vocês não perderem o seu tempo. Mas se por um acaso você quer tirar a prova, eu vou estar deixando aí o nome dos filmes junto com o streaming onde eles estão disponíveis pra você tirar a prova caso você tenha muito tempo sobrando. Eu não recomendo, mas vou deixar aí de qualquer forma. Enfim, se você chegou até aqui, eu agradeço seu tempo e sua atenção e peço para tu deixar aí nos comentários a sua lista com os piores filmes de 2024. Comenta aí que eu tô curioso, afinal de contas eu deixei um monte de outros filmes fora dessa lista porque eu não assisti eles, então deixa sua lista aí que eu tô curioso para saber a opinião de todos vocês, valeu? Então isso é tudo, fiquem com Deus e nos vemos em próximo vídeo aqui do Império.